É... Obrigada, Eduardo. Então, boa noite, todo mundo. Obrigado pela presença. Imagino que o próprio título aqui já é, na hora do jantar, já é algo assim, convidativo e desafiante, né? Entendendo que está todo mundo aí com as fotos apagadas e os microfones também, mas se alguém se aventurar, quero fazer esse convite aqui. O que que convida vocês a estarem aqui hoje, né? Como é que foi aqui esse encontro, essa chegada para esse encontro? Se alguém gostaria de falar. Oh, lindinha. Tudo bem? Eu decidi Oi. ir porque não tem como não querer te escutar um pouquinho, né? Participar um pouquinho. E também nada melhor do que comida, né? Quem não ama uma comidinha, aquela cozy food que você vai comer quando você precisa, vai, enfim. É verdade, é verdade. Ainda mais nesse frio, né? Aí, isso mesmo. Obrigada pela presença, Ana Paula. Ô, fofura, que legal. Então tá. Rodrigo, bom te ver aí também. Gabi, Vitória, enfim, algumas pessoas conhecidas e outras menos conhecidas aqui. Muito bem. Ah, igualmente, né? Oi? Bom te ver também. Recíproco. Que bom, Rodrigo. Obrigada pela presença. Eu me interessei muito por esse tema, porque esse tema de alimentação me interessa muito também. Essa relação da comida com o afeto, acho que tem um lugar inexplicável. E também tem surgido muito essa demanda na minha clínica em relação à alimentação. Então, acho que dá para fazer um link muito bom com isso também. Estou bem animada para esse encontro de hoje. Então, legal, legal. É, vamos ver o que Tina, vai sair. Sim, oi, boa Rosana. noite. Boa Eu vou noite. interromper vocês, que é a primeira vez que eu estou participando. Eu sou uma negação aqui em tecnologia. Eu não sei se eu apareço para vocês ou não, né? Mas eu só queria dizer que eu estou aqui assistindo, mas não entendo nada de como mexer nisso daqui, tá bom? Olha, a gente está vendo a sua foto, sua Eu voz. não sei me colocar no vídeo, não sei mesmo. Eu estou tentando aqui, mas eu não sei. Mas eu estou assistindo, Tá bom, ok? perfeito. Então, Obrigada. qualquer hora interrompa. Se você quiser falar e tal, fica à vontade, tá bom? Ok, muito E obrigada. seja Vamos lá. bem-vinda. Fala, Obrigada. Eu tô como a Eliane. Rosana, não sei se eu estou sendo ouvida agora. André, que fala sim, estou te Isso ouvindo. também não vejo minha foto, Ó, não estou de- conseguindo aqui acessar para me colocar disponível, mas estou aqui. Devo estar com, deixa, com uma foto e não com a minha imagem aparecendo, né? Tá com a sua foto. Mas espera aí que eu acho que a É, Eliane tem uma dica aí para todo mundo. é, procura ver, você está com no celular. computador, Não, estou no celular. no celular, procura ver se no cantinho embaixo na esquerda Hum. se tem uma câmerazinha. Ah, tá, iniciar vídeo. Ela Ah, tá, apareci. Pronto. Rosana, não sei se é o seu caso também. já Tará! apareceu também, ela, viu? Pronto. Ê, Aí, Eliane, quem diria? valeu. Muito bom. Ó, depois da pandemia, vindo de você, eu digo qualquer coisa. Você tá um arraso em tecnologia. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui a hora do jantar, gastronomia, comida, psicologia. Como que você descreveria um prato de comida saudável?
Não tem certo ou errado, tá, gente? Então, é só... Ó, não sei. É Hum. para falar, é para escrever? O que que você prefere, Tina? Não, é assim, vai descrever. Se eu chego para você e falar, Ana Paula, para você, como é que você descreveria um prato de comida saudável? O que que te vem à mente? Agora, eu passei a fazer uma nutricionista especializada em esporte e transtornos alimentares, assim. Então, o que Hum, eu aprendi com ela é uma coisa de a gente bota geralmente 200 gramas de legumes e verduras, no mínimo, por refeição. E tem que ter sempre bastante proteína, porque a gente tem essa mania de botar pouca proteína. Então, assim, para mim tem um pouco disso, sabe? tá. Carboidrato numa quantidade normal, proteína numa quantidade boa e bastante colorido, que nem falaram aqui também. É o que vem na minha Tá, cabeça. tudo bem, obrigada. A Vitória também está falando que um prato seria muito diversificado, colorido. Mas e se eu chegasse e dissesse assim, gente, não se preocupe com absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. O que que você constaria? Como seria um prato? O que constaria no seu prato de comida agora? Uma massa bem gostosa. Tá. Essa massa te vem porque eu falei que para não se preocupar com nada, te veio por causa do frio. O que que veio aí? Uma japinha. É porque é meu prato favorito e amo comida italiana. Ok. Então, já tem os registros aí de como que a gente anda mais ou menos no mundo da comida, né? Então, eu vou pedir então para o Eduardo começar para mim a apresentação. A gastronomia dos afetos. Como eu não consigo ver todo mundo, pode ficar aí, por favor, Eduardo. Como eu não consigo ver todo mundo, me para em qualquer hora, tá? Não, não vou conseguir ver mão, nada disso, então interrompe mesmo. Então vamos lá. O que é gastronomia? A gastronomia é uma ciência que estuda as ligações entre comida, sociedade e cultura. A gastronomia, ela vai se interessar pela relação entre os pratos preparados e consumidos num determinado lugar e como que isso reflete na história, na economia, na nutrição, na tecnologia, às vezes até nas relações de gênero de um determinado lugar, e naquele contexto apresentado. E aí, só para ilustrar como é que isso faz esse passeio, se a gente pensar numa frase que é, né, muito, muito dito, a cozinha é o coração da casa. Isso está ligado isso tá ligado à própria história. As casas, elas não existiam no formato que a gente conhece. Uma casa não tinha separações, não tinha quartos, não tinha cozinhas, não existia isso. Existia simplesmente um espaço onde as pessoas se amontoavam ali, adultos, crianças, familiares, não familiares, muitas das vezes os animais, tudo dentro do mesmo espaço. E a única coisa que trazia com que eles se unissem, se juntassem, era o fogo. E era esse fogo onde o alimento era feito. Então, historicamente, a gente já começa a olhar para coisa assim de cozinha. E usando uma coisa
que nos toca, né? Seria o coração. É, se a gente começa a pensar em termos de economia, tecnologia, durante muitos anos, né, muitos séculos, a comida era algo que ficava sob o comando ou responsabilidade da mulher. Mas com o passar de séculos e sociedades que mudam, tem então agora uma vontade, né? Um, é quase assim um status econômico do homem assumir o lugar de cozinhar, porque ele vai cozinhar para a monarquia. E isso dá um lugar de status e também dá um lugar de mais dinheiro. Então, durante muitos anos, os homens ocupam o lugar de serem grandes cozinheiros. Mas aí, com a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Industrial, tem uma vontade, então, de fazer uma transição de carreira, e os homens, então, passam a querer se tornarem médicos, engenheiros, eles vão embora para outras áreas, e aí a cozinha, até por uma questão de necessidade, volta a ser ocupada por mulheres. Pode passar, Eduardo. E aí, então, né, já dei essa pincelada, vamos olhar então para essa construção histórica da gastronomia. Ela existe desde a pré-história, ela começa nesse período paleolítico, onde o homem, então, se torna o caçador dos seus próprios alimentos. É, eles, eles vão, caçam, trazem aquele alimento de volta, e aí, para não entrar aquela coisa tudo completamente cru, aí eles passam ali no fogo e tal, dá aquele cozido, né? Se a gente pode falar assim. Mas aí, com o tempo, já no século XVII, na França, a nobreza passou a ditar algumas regras do que seria, então, comer bem. Passa, então, durante um reinado, assim, muito ostensivo mesmo, né? Do Luís XIV, e que era banquetes, e, né? Era muitas comidas nobres, que eles chamam, né? E aí eles começam, então, a mudar esse olhar. Aquela ideia do que o alimento vem para suprir uma necessidade fisiológica começa a cair por terra e vem, então, esse olhar de comer pelo prazer, ou então por motivos religiosos ou por motivos é, culturais. Tem assim um filme, né, que ilustra muito bem essa época e que passa a trazer um novo olhar para que seria o comer, né, a comida e tal. É esse filme, A Festa de Babette. É, assim, o meu marido fez gastronomia junto com uma grande amiga minha, então, no época de faculdade deles, eu acabava estudando um pouquinho com eles, então assisti várias vezes a Festa de Babette, que é um filme que fala sobre um período, né, na Dinamarca, duas irmãs que viviam com um pai extremamente rígido. Então, assim, a forma de se vestir era uma coisa muito séria, muito fechada, a forma de comer os alimentos era uma coisa também, assim, muito sem sal, vamos falar assim. E aí, quando esse pai começa a envelhecer muito, essas irmãs resolvem que não, a gente precisa fazer alguma coisa, esse pai precisa sentir alguma coisa diferente, e eles convidam, então, elas, né, as meninas, elas convidam uma refugiada francesa que sabe cozinhar muito. E essa mulher faz uma banquete daquelas loucas, assim, é uma coisa. Então, a gastronomia passa por essas mudanças e ela também se preocupa com o sabor. Pode passar.
Então, a gente traz agora uma forma para diferenciar alimento, comida e nutrição. Eu até peço muito assim, eu tive muita necessidade de fazer essa divisão, porque eu não sou nutricionista, né? Enfim, também não sou cozinheira profissional, não sou nem cozinheira amadora, quanto mais profissional. É, a única coisa que eu compartilho é o meu prazer pelo comer, né? Eu adoro uma boa comida. Então, para ilustrar aqui, eu fiz essa divisão. Alimento é tudo que a pessoa pode ingerir biologicamente. Então, tudo aquilo que o nosso corpo vai usar para manutenção, para formação, para o desenvolvimento do corpo. Esse aqui é o nosso alimento. A comida é um ato simbolizado. Então, lembrando que a comida está totalmente vinculada ao lugar, à sociedade, à cultura, aquelas raízes. A comida tem história, ela conversa com a gente. Em todos os livros que eu li, comida e alimentação são usados quase como sinônimos. Então, aqui, só para fazer essa distinção, eu estou usando comida, mas as pessoas também falam tranquilamente alimentação. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que nós, seres humanos, nós comemos comida e não nutrientes. A gente escolhe, elege aquilo que a gente quer comer. Então, os alimentos vêm por escolha, por um vínculo, porque as histórias, todas essas comidas vão ter as histórias, sejam sociais, sejam econômicas, seja uma história simples, seja uma história mais complexa. As histórias vão ajudar a situar uma pessoa e na sua identidade. Ela vai definir a identidade como uma pessoa, como uma classe e como um grupo. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é a primeira comida que vem à sua mente quando a gente está doente, quando a gente está de cama? Hello? Sopa. Sopa. Tá. Mais alguém? Canja, arroz santo e batata cozida. Tá. Batata cozida, sim. Arroz santo eu não conheço. Mas é isso, é sopa, é uma canja. E quando a gente pensa nessa comida, o que que a gente associa? Quem faz a comida? Quem faz a sopinha, a canja ou esse arroz santo quando a gente está doente? Mãe, avó, mãe e avó, tá. Também pode ser. Ok. Eu, ou Andréia. Ai, essa é legal. Só depois você só me conta se a receita vem dessa mãe ou da avó, talvez. Ou se é sua mesma. É, se a gente está falando sobre uma identidade de um grupo, vamos pensar aqui. Qual é a única época do ano que se come peru no Brasil? Né? Natal. Se a gente pensar em rituais ou nas tradições também, a gente pode imaginar a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é feito é, é, pelos judeus, né? Tem a celebração da Páscoa judaica e tem a celebração da Páscoa católica, que são celebrados muito pertinho um do outro, mas de formas completamente diferentes. Os pratos não conversam em nada, são muito, muito diferentes. Então, a gente está falando também como que a comida vem também para marcar nossas raízes, nossas tradições.
E a nutrição, então, que é uma ciência que estuda essa interação entre o alimento, o corpo e a saúde. A nutrição, então, ele traz esse olhar para aquilo que é macronutriente e aquilo que é micronutriente. Então, quando eu pergunto assim, imagina um prato saudável e tal, a Ana Paula já trouxe absolutamente os macros e os micros. Ela trouxe o carboidrato, proteína, gordura, os micronutrientes, que vão falar sobre as vitaminas, esses minerais. Então, a nutrição vem, aquela ciência que ela vem para promover essa interação, como que transforma o alimento e a energia vital. E aí, quando a gente, então, levar os três e começar a olhar para esses três e como eles conversam entre eles, a gente também começa, então, a fazer a relação que eles representam. Então, se a gente imaginar só aquilo que a gente está olhando para um ser humano, na sua formação, no seu desenvolvimento, a gente pode, então, pensar nessa relação entre metabolizar os alimentos e as emoções. Então, da mesma forma que a gente ingere um alimento e que o corpo não digere completamente, a gente também pode pensar em como é passível não metabolizar emoções de forma eficiente. E aí a gente acaba com questões de corpo, tanto pelos alimentos, pela forma nutricional, mas pelos alimentos e pela forma emocional. E aí a gente já começa a pensar, então, eh, nas questões azia, gastrites, eh, fadigas, né? Quando começa a perder os nutrientes, ou então uma pessoa que ela vai se sentindo sugada nas emoções, traz a fraqueza, a se pensar muito em uma pessoa que come muito, aquela pessoa gulosa, mas emocionalmente ela pode estar sendo uma pessoa compulsiva. Então, a gente já começa a ver que essas relações são muito estreitas. Eduardo, por favor. Gente, se alguém quiser comentar, perguntar, discordar, fazer uma contribuição, por favor, hein? Fica à vontade. Isso aqui é o bate-papo. Então, vamos lá, vamos puxar esse encontro entre a gastronomia e a Gestalt terapia. A gastronomia se interessa pela relação entre os pratos preparados e como que isso reflete no todo de um lugar e no seu contexto atual. Já a Gestalt terapia, ou a GT, se interessa pela pessoa e como ela é capaz de se autorregular, se criar e se transformar no constante ser e vir a ser. Essa é a nossa forma de olhar a pessoa. Aí, quando eu estava fazendo as pesquisas e tal, eu estava lendo alguns livros de comida, gastronomia, comida e gastronomia aqui de casa, né, dos livros do meu marido, e eu passei por uma curiosidade que eu queria muito compartilhar aqui com vocês. Então, Eduardo, olha que legal isso. Entre os séculos 5 e 3 antes de Cristo, houve uma revolução de ideias na China. A noção geral de que tudo dentro dos cosmos está interrelacionado. Não havia uma visão de separação entre corpo e mente. Assim, nutrir o corpo era tão importante quanto a busca da perfeição intelectual e espiritual. Tudo integrava um todo orgânico em que nada funcionava isoladamente. Essa é a relação íntima entre alimentação e saúde. Então, assim, 500 anos antes da Era Comum, já existia Gestalt terapia, gastronomia, e a gente não sabia, nem eles.
Então, vamos lá, como que isso vai se atualizando para os dias de hoje? Pode passar, Eduardo. Então, o alimento e afeto. O primeiro contato da criança com o mundo é pela boca. É através da língua que o bebê aprende os sabores primários. A língua conta se o alimento é doce, salgado, ácido ou amargo. Isso aí, visão holística, exatamente. Então, eu vou pedir para vocês pensarem no bebê experimentando o mundo nas primeiras vezes, que vai, obviamente, ser pela boca, essa forma que o bebê inicia. E aí, como que a língua vai revelando histórias para o bebê? Então, imagine a cara do bebê provando o doce. Não, e isso também preciso fazer aqui. Eu sei que hoje em dia né, assim, a introdução alimentar já mudou tudo. Antigamente, né, na época dos meus filhos pequenininhos, fazia doce, salgado, tudo junto. Hoje em dia é todo um esquema diferenciado, mas tô trazendo assim o geral, né? Não estou me aprofundando ou seguindo um- uma nova forma, né? Uma nova lei. Então, assim, de modo geral, um bebê provando o doce. Imagina a carinha dele. Então, provavelmente, ele terá interesse pelo esse alimento e o adulto ficará sabendo disso pelo olhar do bebê, possivelmente até pelo sorriso. Já com o salgado, esse bebê poderá fazer uma cara assim de imparcial. Não sei se gosto, também não sei se eu desgosto, não quero cuspir isso, né? O bebê fica meio que elaborando. É, é, as coisas que a gente mais se diverte hoje em dia, né, são vendo os videozinhos e tal dos bebês provando as comidas, né, os alimentos ácidos. Então, quem nunca caiu na gargalhada ao ver um bebê passando a língua por um limão, né? Ele faz aquelas caras assim, meio até de susto, né? E já o amargo, o bebê ele vai fazer uma cara assim, ou de nojo, ou de ficar com medo do alimento. É, sim, tem o vídeo do meu sobrinho provando açúcar pela primeira vez no aniversário de 2 anos, primeira vez que ele provou açúcar. Então, imagina, né? Assim, o interesse dele, né? É, e imagina também assim o limão assim. Eu tava pensando em mim, né? Eu falei, caraca, até hoje certos sabores é, me revelam, né? Aquela história entra em contato comigo e eu faço assim logo umas caras e tal, e eu estou revelando essas expressões, que a gente chama de expressões de afeto. Elas não foram aprendidas, elas não foram ensinadas, elas são inatas. Olha o bebê expressando aí. Então, a gente pode pegar essas expressões de afeto e dividir elas em 3 categorias. A gente chama os afetos positivos, e que a gente pode perceber isso exatamente nesse alimento doce, às vezes até o salgado, que o bebê faz aquela cara de surpresa, ele abre o olho, tem um interesse, tem uma curiosidade. Os afetos neutros são aqueles assim, não desgosto, não sei se eu quero cuspir isso, vou continuar, né? É uma coisa assim, é neutro mesmo, meio. Estou elaborando, né?
E tem os afetos negativos, que isso pode aparecer com ácido ou com amargo, em que o bebê vai fazer ou um susto, ou medo, ou nojo. Essa expressão tem, inclusive, uma função. Ele vem, inclusive, para sei lá, a gente chama assim, a função de sobrevivência, né? É, a, essa é uma forma de a gente expressar o medo e o nojo. Então, se a gente parar para lembrar agora aquele slide que acabou de ver lá da China, em que eles falam, né, que está tudo interrelacionado, que existe uma relação íntima, entre o alimento e entre a saúde. E isso é uma coisa que o próprio bebê começa a mostrar para a gente. Ele começa a mostrar, o que será que ele vai precisar receber de mais sabor para poder receber aquele alimento, na fase da seletividade, né, da criança, o que que ele rejeita, o que que ele aceita melhor. Então, assim, desde pequenininho, ele já está dando essas dicas. E aí, quando a gente volta, então, para aquilo que já é do nosso olhar, né, que já é um pouco mais de psicologia e tal, que a gente está falando sobre esses afetos, a gente também tem essa noção, esse olhar de que afeto, então, são expressões inatos, não são aprendidos, a gente já nasce com eles, e quando a gente olha, a gente começa a identificar, né, agora que a gente estuda mais isso também, que existe 9 afetos, 9 expressões de afeto que são inatos. Então, a gente vai falar sobre interesse, sobre o prazer, o próprio medo, o nojo, a gente fala sobre a surpresa, o cheiro ruim, a gente fala sobre angústia, medo e vergonha. Eu estava pensando aqui que tem um alimento que, para mim, ele aparece das três maneiras. Ele sozinho, ele é um alimento completamente neutro. Completamente neutro. Eu acho que assim, cozinha, come, eu acho que eu comeria só porque eu sei que em algum momento eu gosto dele. Ao sentir ele sendo cozido, o cheiro dele é horrível e eu tenho muita vontade, eu faço cara de nojo mesmo. Mas quando coloco um tempero e tal, é um dos alimentos que eu mais amo, que é a couve-flor. Ele sozinho, ele é completamente no cheiro, no fede. Ao ser preparado, ele é super de afeto negativo, que ele é um horror, mas bem temperado, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele passa, então, assim, ele passa pelos 3 afetos ali. E aí, já que estamos aqui nos afetos, então vamos um passinho além, e até para dizer que os afetos a gente vai diferenciar dos sentimentos. Os sentimentos a gente vai trazer como sensações do corpo. A gente sente no corpo e aí a gente tem, inclusive, a certeza, porque a gente consegue descrever o que acontece. Então, eu posso dizer, eu sei o que é felicidade, porque eu sei aonde que eu sinto ele no meu corpo. Um bebê pode nos ensinar ou nos comunicar que ele está sentindo alegria porque ele está amarradão ali na cadeirinha dele, comendo lá um papinha de banana ou amassando a banana com alguma outra coisa. E ele vai comunicar isso, talvez sorrindo para a gente, o olhinho dele está brilhando, ele está batendo palminhas ali, que ele está gostando, as pernas estão lá balançando, ele está sentindo e o corpo está ali comunicando isso para a gente.
Então, mais uma vez, fazendo aquela interconexão, né, é, oh, meu Deus, fazendo a conexão lá com aquele slide anterior, o que a gente também está vendo aqui? Que o bebê vai confirmar para a gente que nós não temos um corpo, nós somos o corpo. Desde bebê a gente começa a sentir isso. E aí a gente também faz essa diferença, então, para as emoções, porque as emoções são as identificações dos sentimentos. Esses sim, eles são aprendidos para poder nomear os sentimentos, da mesma forma também que depois aprende a nomear a forma que a gente expressa os afetos. Então, nenhum comentário, tudo bem? Então, seguimos. O alimento e o afeto, então. Ô, pessoa doce, me lembra algodão doce. Fulano é meio sem sal. Ah, tá faltando sem, desculpa aqui. Fulano é meio sem sal, mas é ok. Credo, fulano é azedo, não desce. Ai, fulano é nojento, nem chego perto. Frases extremamente comuns, enfim, tem grandes ditados aí também que expressam esses sabores primários, como a gente inicia esse contato de sabor com a vida e como que eles vêm aparecendo no decorrer da nossa vida em todas as outras áreas. Então, a nutrição não fica apenas na alimentação, mas em todas as formas que você se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o mundo. E aí eu estava até me lembrando, essa semana conversando com uma pessoa na clínica, ela estava trazendo o quão chateada que ela estava com ela mesma, porque ela não consegue comer de uma forma que, na verdade, assim, ela quer emagrecer. E ela estava assim, muito chateada com ela mesma, pela forma que ela se relaciona com a comida. E, ao mesmo tempo, ela estava contando assim: ah, mas aí eu encontro com fulano, e aí eu vou sentindo isso, e aí eu não dou conta, aí eu quero descontar, e aí eu vou como não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que ela estava falando sobre a relação dela com a comida, de uma forma que ela pudesse transitar de uma forma um pouquinho mais saudável, ela também estava falando sobre a forma que ela transita nas relações e como que tem coisas que ela não consegue digerir e ela vai descontando de outras maneiras. Em vez de ela trabalhar e olhar para a relação e como que aquela relação pode ir transformando com mais tempero, com mais sabor, é, sendo menos doce ou mexendo aqui na acidez, né? Ela simplesmente se afasta de tudo, se sente muito frustrada e vai botando para dentro, para dentro, para dentro. E aí ela começa a brigar com ela mesma, né, com a autoimagem dela, e aí ela não se aceita como é. Aí eu me lembrei da palestra da Juliana do mês passado, que fala exatamente, né, ela vai, como que a gente trabalha a autoimagem e essa autoaceitação, e como que isso aparece também aqui na gastronomia dos afetos, né? E aí a indicação de um grande filme que também traz as relações e os sabores das relações, está passando agora na Netflix, é O Sabor da Vida. E aqui esse sinopsezinho é sobre uma cozinheira que ela trabalha para um chefe renomado, mas ela que toca a cozinha da casa dele. Só que eles estão, sei lá, ela já está lá há uns 20 anos, eles se apaixonam, e aí eles vão fazendo grandes
jantares e tal, né? Eles impressionam vários chefes renomados com os pratos que eles preparam, assim. Ela prepara, ele dá lá as dicas, enfim, eles vão trocando, mas eles vão criando uma relação de amor. E ele pede ela em casamento, mas ela não quer. E aí ela para de cozinhar e ele então redescobre que uma forma dele poder tentar conquistá-la é entender como que ela se relaciona também através do prazer e do sabor. Então ele passa a cozinhar para ela. É um filme bem bonito. Então fica essa dica aí também. Eduardo, o alimento e afeto. Então, assim, quando a gente está numa conversa boa, a gente até esquece de comer. Eu tinha um lado doce, mas eu comi. Ah, tem cheiro de avó. São frases que eles estão presentes no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe que a gente está falando sobre nós, sobre o nosso modo de estar no mundo, sobre a nossa forma de relacionar com as pessoas, usando sempre as metáforas de comida. E a gente acaba também comendo de alguma forma comidas, alimentos, da mesma maneira que a gente está nos alimentando nas nossas relações. Então, essa frase, quando a gente está numa conversa boa, a gente até esquece de comer. Quem nunca esteve num grupo ou numa mesa no restaurante, ou com a família, ou com os amigos, enfim. E o negócio foi. Ih, nossa, esqueci de comer aqui. Ou... É porque a gente está suprindo com outros sabores, os sabores dessas relações. Eu tinha um lado doce, mas eu comi. Na verdade, isso é uma frase daquele desenho, do desenho da Mafalda, né? Ela é tirinha cômica. Mas que tem tudo a ver, né? Quem nunca disse assim, ai, nossa, era tão diferente, eu era uma pessoa, realmente a gente esquece de comer quando se está divertindo, sim. E aí a gente pensa assim, nossa, pô, eu era uma pessoa tão mais calma, eu era doce, eu era meiga, mas depois daquela relação com aquela pessoa, aquela coisa tão tóxica na minha vida, eu fiquei tão amarga, ou então fui criando um ranço, porque existe também comida que tem, né? Acho que chama, acho que é sim, Eliane, comida rançosa que chama, né? Rançosa. Então e que quem nunca não, que nem todo mundo, mas assim, muitas pessoas passam por relações rançosas também. Ou então, seja um prato, seja um lugar, seja até às vezes a foto, né, que vai lembrando de um momento da sua infância com uma pessoa querida, ou então realmente essa relação com a avó, né? Eu tenho muito para mim bolos caseiros, isso é um momento de muita intimidade na relação com a minha avó. Eu aprendi a fazer bolo como a minha avó. A minha avó tinha ela batia na batedeira até o momento tal, depois ela tirava e o resto ela terminava batendo na mão, porque ela dizia que o amor entrava ali na hora e que a comida, o maior tempero de uma comida é o amor. Então, quando eu sinto o cheiro, ou eu vejo um bolo caseiro muito bonito, muito cheiroso, né? Eu lembro da minha avó. Então, bolo caseiro para mim tem cheiro de avó. Aí, assim, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, se eu pedisse para vocês agora, assim, fechar o olho, ou simplesmente tampar os olhos e acessar uma memória afetiva, entrar em contato com uma memória
que te vem? O que que surge? E o que que você experimenta agora? Engraçado, Tina, você falou da avó, na mesma hora eu fui puxada para o passado e eu lembrei de ficar em cima da cadeira do lado da minha avó enquanto ela batia merengue, e aí sempre sobrava um merengue, ela me dava um pote, uma colher de pau e falava, não, agora esse restinho é todo seu, e ficava lá, me lambuzando. Aí me trouxe isso. Na hora que você começou a falar desse momento, do cheiro do bolo que te lembrava sua avó, me puxou direto para esse momento. Nossa, só de pensar que poder lamber a tigela, lamber a colher, né, da massa crua, né, antes do bolo, realmente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Mais alguém acessou algo? Eu lembrei de duas coisas. O macarrão da minha avó, que nunca mais ninguém fez igual. Tentei várias fórmulas, mas não consegui, porque era da minha avó, né? Tô chocada. Estava no pacote com a minha avó. E o Ah, bolinho de chuva, né? Que a minha mãe fazia à tarde, às vezes. Né? E assim, é a sensação do quentinho, né? do Do quentinho. aconchego. Ai, que lindo. Você sente quentinho. Peraí, Quentinho. peraí, Vitória. Me vê os canapés em forma de coração, estrela que minha mãe fazia quando eu era criança. Peraí, deixa eu acessar aqui porque eu vi. É, sim, pré-açúcar. A gente esquece de comer quando a gente está divertindo. A Gabriela falou: minha avó fazendo receita de pão de menudo comigo. Agora eu me recordo que ele nem era tão gostoso, mas o afeto que carregava o ato fazia ele ficar delicioso. E os canapés em forma de estrela, eu era criança, levava para a escola. Bolo de massa comum com cobertura de chocolate no café da tarde, eu amo até hoje. Minha bisa fazia siri para a família almoçar nos domingos. Ai, gente, que delícia. Meu coração ficou quentinho agora. Só comida gostosa, né? Nossa, e olha, eu vou falar, quem é aluno do Contato a gente faz 2 workshops por ano, então são 6, porque são 3 anos de formação, são 6 workshops em Teresópolis. Aí, ó, me veio domingos com almoço, arroz, feijão, maionese, frango e macarrão. Olha isso! Quem vai para o restaurante pedir isso? Ninguém. Quem adora? Todo mundo. Então, quem faz formação no Contato, a gente sai de lá morrendo de saudades, porque toda sexta-feira, quando chega na casa, tem o macarrão da Eliane. Gente, é uma travessa enorme. Se tiver alguém aí do Contato, só faz barulho aí para confirmar o que eu estou falando. O que me veio não foi comida caseira, mas foi uma vez que eu fui no restaurante com a minha mãe, me diverti com nhoque. Eu tive que quebrar a casca do queijo para descobrir o nhoque. A partir daí virou minha comida predileta. Vai virar uma memória afetiva. Verdade é maravilhoso, é tudo. Macarrão da Eliane. Então, tá aí uma grande memória afetiva, né? É, então, assim, todas as memórias afetivas que trouxeram, é claro que trouxe muitas coisas gostosas, mas percebe que todo mundo trouxe relação, todo mundo trouxe as relações da vida. Muito lindo, né? Eu fico assim, até quentinha, emocionada aqui. Então vamos lá. O macarrão da Eliane, sim. Vamos lá, Eduardo, eu já ia passar. Então, você tem fome de quê na vida? Então, a Gestalt, né, a GT, e o conceito da saúde integral tem influências do olhar holístico.
Para os profissionais da saúde integral, há uma divisão de alimentação e nutrição entre comida primária e comida secundária. A comida primária é o que nos alimenta primeiro, isto é, as nossas relações, o nosso trabalho, o que nutre o nosso emocional. E a comida secundária é o que comemos de fato, o que colocamos no prato. O que mais nos nutre é o que está fora do prato, é aquilo que está ao nosso redor. Então, se eu fosse convidar vocês agora para fazer aquela brincadeira da primeira pergunta da palestra, e depois de tudo que a gente caminhou aqui, se eu perguntasse para vocês, você tem fome de quê na vida? Como você descreveria o prato de comida secundária? E o que constaria do seu prato de comida primária? Alguém quer dividir? Pode até abrir Pode Eu voltar a tela cheia, Eduardo. acho que o meu prato ali secundário, que me lembra muito as relações, principalmente com os amigos, seria a pizza. Hum, hum. Então, assim, no seu prato secundário seria a pizza? Isso. Tá, ok. E o que constaria no prato de comida primária? E a primária é aquilo que está alimentando essas relações. É o que está fora do prato e ao nosso redor. Então, pera, o primário é que está fora do prato? Sim, Então seria a pizza, o primário. Estaria ali, que está ali alimentando. E o secundário, porque na verdade eles falam que é o contrário. O primário é aquilo que realmente está nas nossas emoções, nas nossas relações, hum, seja amizade, seja trabalho, família, fé, religião, enfim, né? É aquilo que nos nutre ao nosso redor, é o que realmente está fora. E o uhum, secundário não, é aquela comida que está no prato, que seria a pizza. O meu primário, né, é o meu Ah, trabalho, é a minha família, né, principalmente meus amigos. Isso é o meu primário. E o meu secundário atualmente é salada com proteína. muito bom, muito bom. Eu tô tentando aqui pensar. É difícil essa pergunta, né? Mas assim, talvez meu primário também seja mais para família. Agora minha gatinha, que, poxa, primeira vez que eu tô tendo um pet meu, enfim, mas agora secundário. Eu adoro belisquete, e eu adoro fazer belisquete para as pessoas. Então, assim, eu faço comidinhas que você vai juntar um pouquinho dessa com essa aqui, você vai pegar uma cebolinha com. Então, acho que belisquetes, uma coisa meio assim, sabe? Comidinhas pequenininhas. Comidinhas, maravilha, maravilha. Que legal, hein? Que legal, que legal. Eu gostei mais disso do que os seus 200 gramas de pedido. Eu, com certeza, também prefiro muito mais. Muito bom, obrigada, Ana Paula. Mais alguém? Tentando pensar. Ah, tá, não, isso aí é Ana Paula. Tá. Então tá. Então tá. Então, Eduardo, você pode então só voltar lá, que aí a gente vai finalizando aqui.
Então, aí eu só preciso, assim, o meu marido contribuiu muito para esse trabalho, assim, tirando uma foto, as outras fotos são pratos do meu marido. Esse aqui é um ravioli, que é o meu prato predileto. Aí ele carinhosamente fez esse prato para mim um belo dia da vida. Então, vamos, Eduardo, pode passar. Então, essas são as referências. Agora eu quero fazer um convite, pode passar. Quero fazer um convite que mês que vem, né? Que todo mês nós temos alguma coisa acontecendo Agora sabemos que tem afeto, ó. Todo mês tem acontecimentos no contato, e mês que vem nós teremos, então, mais uma palestra, que será no dia 26, às 20 horas, se não me engano, uma quinta-feira também, Cultivando a Autoestima para Relacionamentos Saudáveis. Vai ser administrada pela Aline e pela Camila, que são do staff do contato. É, o, a palestra vai explorar como que a autoestima impacta na construção dos nossos relacionamentos e como fortalecê-la para desenvolver relações mais saudáveis. Pode passar, Eduardo. Todo mundo convidado, tá? E lembrar vocês que o contato tem os projetos clínicos, né? Então, é o atendimento psicológico para valores diferenciados para o público em geral. Então, tem a Clínica Júnior, a parte prática do curso de especialização em Gestalt. Os atendimentos são feitos por nossos alunos e é realizado no contato na modalidade presencial e online. Nós também temos a Clínica Sênior, onde os atendimentos já são realizados por profissionais que já concluíram a formação em Gestalt, e eles atendem em seus consultórios na modalidade presencial ou online, exceto crianças e adolescentes. Esses precisam ser presenciais. Os contatos, né, as formas de vocês poderem acessar o contato, tem o nosso WhatsApp, se quiser nos seguir no Instagram ou pelo Face, quem gostar. Quiser tirar foto, agora é a hora. Pode passar, Eduardo. Ah, tem mais um lá, Eduardo. E aí sou eu, me rasgando de comer. Meu muito obrigado também. E aí eu deixo o meu contato de Instagram, se alguém quiser falar comigo, fico à disposição para ajudar, esclarecer, enfim. Estou aí também. E aí, se vocês permitirem, gostaria de fazer um registro, se todo mundo aceitar abrir as câmeras, só para a gente tirar uma foto e guardar isso de lembrança. Oi, Ana Lúcia. Deise, Andréia. Então tá. Então tá bom. Então, Eduardo, se puder tirar foto da gente, te agradeço. Já foi? Foi. Tá bom, obrigada. Ana Lúcia malhando, hein? Puxa vida, que legal! Obrigada, obrigada. Obrigada a você, foi ótimo. Ah, obrigada, meu amor. Beijo. Vitória, não era, não era sobre os transtornos alimentares, mas pode te dar alguma inspiração de fazer diferente? Eu adorei olhar para a comida no sentido do afeto mesmo, não relacionando com transtorno. Acho que, independente de não ser a temática, tem tudo a ver. E é uma forma até de levar também para as pessoas ali na clínica esse olhar
da comida, da relação desse afeto. Eu achei lindo, super agregou. Que bom, fico feliz. E eu acho que ele consegue conversar com a palestra da Ju, da autoimagem, que eu acho muito legal, e eu Sim, acho que pode também puxar para também, mês que vem, olhar para esse autoestima também, de também forma achei. saudável. Essas três Então, fizeram um combo assim ótimo. sem combinar. Quem faz, faz, né, Eliane Fará? Gente, muitíssimo obrigada pela presença, Gabi, todos vocês do contato, obrigada às pessoas que eu não conhecia ainda, um prazer enorme estar, receber vocês aqui. Ana Paula, foi maravilhoso te ter, obrigada pela participação. Deisilane, muitíssimo obrigada, ela que trouxe aquela frase maravilhosa de que como é legal encontrar as pessoas e esquecer de comer, a frase é dela. Júlio Geller, marido, obrigada, obrigado pela força, e é isso. Eliane, muitíssimo obrigado também pelo espaço sempre. Eduardo, enfim, é só assim, todo mundo aqui, todo mundo recebe meu amor e meu carinho. Brigadésimo. Parabéns, Tina. Beijos. Obrigada. Obrigada, minha flor, obrigada. Um beijo grande à tua mãe. Tchau, tchau, Gabrielas. Gabrielas.